Eu venho aqui hoje trazer para você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Eu não sei como você tem vivido, não faço ideia da situação que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei: existe um Deus que criou todas as coisas, um Deus que nos deu vida, que nos ama e que não tem prazer em nos ver sofrer. Pelo contrário, o prazer dele é satisfazer os desejos do nosso coração para que nós vivamos felizes e realizados. Mas para que isso aconteça de verdade, nós precisamos ouvi-lo. A pessoa quer que Deus resolva todos os problemas, mas ela nem sequer tira um tempo para ela orar e dizer para Deus qual é a necessidade dela. E pior, ela não quer ouvir a Deus. Ela não quer saber o que é que Deus fala, o que é que Deus tem para ela. É preciso ler a Bíblia, é preciso prestar atenção na pregação para saber o que é a vontade de Deus para a sua vida. Fato é que Deus conhece cada pensamento nosso, Ele sabe tudo a nosso respeito. Mas Ele quer que nós o busquemos. O prazer dele é que invoquemos o seu nome, porque isso mostra que nós confiamos nele. A maneira que nós vamos orar não importa muito. Nós não precisamos ser pessoas estudadas, eloquentes, para falar com Deus a respeito daquilo que se passa conosco. Qualquer pessoa, ainda que ela não seja letrada, ela pode perfeitamente se aproximar de Deus e dizer para Ele, com as suas próprias palavras, o que é que ela necessita, o que é que tem tirado a paz dela. Orar é isso, é chegar diante de Deus e falar para Ele o que é que está acontecendo com você e pedir a Ele aquilo que você precisa. Deus sabe de tudo, Ele conhece cada uma das milhares de células do nosso corpo e Ele vê tudo nos mínimos detalhes. Ele sabe perfeitamente corrigir o funcionamento de qualquer uma delas, caso não esteja se comportando dentro do plano que foi traçado para ela. Qualquer anormalidade ou disfunção do nosso organismo, creia, Ele é poderoso para resolver. E não há limites para aquilo que Ele possa fazer. Não existe para Ele coisa que Ele não saiba ou não consiga. Tudo é possível para Ele. Afinal, foi Ele quem nos criou, quem nos formou no ventre da nossa mãe e quem tem todo o poder para operar milagres e maravilhas em nós. Mas para isso, basta que nós voltemos para Ele. Você pode estar passando pela pior fase da sua vida. O problema pode ser o pior, pode ser daqueles que as pessoas olham para você e dizem, não tem mais jeito. O doutor pode dizer, eu já não sei mais o que fazer. Fica tranquilo, Deus sabe. Sabe e pode fazer. E Ele fará se você crer e abrir o seu coração e permitir que Ele opere na sua vida. Se você deseja alcançar a bênção de Deus, preste atenção na palavra que nós vamos estudar agora. No livro do profeta Oséias, no capítulo 14, o Senhor Deus diz o seguinte: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. O que é iniquidade? Iniquidade é tudo aquilo que nós fazemos que não está de acordo com a palavra de Deus. E Deus está dizendo aqui, pela tua iniquidade tens caído. Isso significa que a nossa queda, a nossa desgraça, os problemas que acontecem conosco, eles nos atingem por causa dos nossos erros, por causa de não darmos ouvidos à palavra de Deus. E Deus está dizendo, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Quando a Bíblia diz Israel, está se referindo ao povo escolhido, àquele povo chamado por Deus para herdar as bênçãos prometidas a Abraão. Está se referindo a mim e a você, e a todo aquele que quer ser uma bênção nas mãos de Deus. Porque diz no Evangelho de João que todo aquele que crê, lhe é dado o direito de se tornar um filho, uma filha de Deus. Então, no momento que nós ouvimos o Evangelho e cremos, nós nos tornamos filhos de Deus. E por que Deus está dizendo aqui volta? Porque Ele não pode abençoar aquela pessoa que vive distante dele. Quando o Senhor Deus tirou o povo do Egito, Ele fez um pacto com eles.
uma aliança, onde o Senhor disse: dai ouvidos à minha voz e fazei conforme a tudo quanto eu vos mando. E vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então Deus fez um trato, um pacto com eles. E Deus então deu os mandamentos, deu os estatutos, as normas que o povo deveria seguir, mas o povo não quis obedecer. Era simples, bastava obedecer aquilo que Deus estava ordenando para que Deus abençoasse eles em tudo. Mas o povo não respeitou os mandamentos. Não quis saber, violou a aliança que Deus fez com eles e passou a viver debaixo de maldição. Porque quando deu a lei, o Senhor Deus disse por intermédio de Moisés: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E foi exatamente o que o povo fez. Deixaram de respeitar os mandamentos do Senhor e fizeram para si muitos deuses. Mais de 800 anos se passaram e agora então Deus chamou o profeta Jeremias e mandou o seguinte recado: ouvi as palavras desta aliança e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, e diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo que vos mando, e vós me sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, para que, conforme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. E então respondi e disse: amém, ó Senhor. Então veja bem que Deus fez uma advertência ao povo e continua fazendo essa advertência para nós hoje. Ele disse: fazei conforme tudo o que vos mando, e vós me sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E ele falou isso por intermédio do profeta Jeremias. E continuou dizendo Jeremias: e disse-me o Senhor, apregou essas palavras nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as. Porque deveras, quer dizer, na verdade, protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando, protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes andaram, cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Pelo que trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. E disse-me mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. E clamarão a mim, e não os ouvirei. Então deixa eu só explicar uma coisa aqui. Onde diz aqui: trarei mal sobre eles, não é que Deus faz mal para alguém, e nem que Deus castiga alguém. O que acontece é que quando a pessoa não respeita ao Senhor, ele se afasta da pessoa. Porque na verdade é a pessoa que se afastou dele. E daí a pessoa, não tendo a proteção divina, ela se torna uma presa fácil para o inimigo. A pessoa longe de Deus não tem como escapar. Aí ela vai clamar e Deus não vai responder. Por isso Deus está dizendo aqui: volta, ó Israel,
para o Senhor teu Deus, porque pela iniquidade, ou melhor, pela tua iniquidade, tens caído. Pela tua iniquidade. Não porque Deus te castigou. Se você está passando por problemas da vida, está enfrentando situações difíceis, é pela tua iniquidade, diz a palavra. Você mesmo é que trouxe esses problemas para você, quando você deixou de obedecer a Deus. Às vezes a pessoa diz, mas eu nunca deixei de obedecer. Deixou. Às vezes porque, até por falta de conhecimento da palavra. Porque você não conhecia o que Deus mandou fazer, você não fez. Só que isso não isenta você. Agora, a religião é a grande responsável por afastar as pessoas de Deus. De que forma? Ensinando mentiras. Levando o povo a acreditar que é possível se chegar a Deus por intermédio de Maria ou de outro qualquer. Só há um caminho para chegar a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, qualquer que fizer uma oração fora da palavra, que é Jesus, a pessoa não vai ser ouvida por Deus. O que é fazer oração fora da palavra? É você orar de modo contrário ao que a Bíblia ensina. Às vezes você está orando a vida toda e não está sendo ouvido, não está sendo respondido por Deus. Porque você está orando fora da palavra. Você está orando de modo contrário ao que a Bíblia ensina. Como assim? É você rezar para Maria, para o Jorge, para a Aparecida, para qualquer outro. Porque isso não está escrito na Bíblia. Então essas rezas, elas não chegam a Deus. Por isso a pessoa nunca é atendida. É o mesmo que eu mandar um pedido para o Papai Noel. Eu nunca vou ser atendido, porque Papai Noel não existe. Ou ainda se eu pedisse um ovo grandão para o Coelhinho da Páscoa. Eu não vou ser atendido, porque Coelhinho da Páscoa não existe. E coelho não bota ovo. Então, rezar para Maria não funciona. Porque a Maria já morreu faz tempo. E a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Ah, mas é a mãe de Deus. Não é mãe de Deus coisa nenhuma. Ela foi mãe de Jesus, homem. Quem criou ela foi Deus. Deus é que criou ela. Como é que ela é mãe de Deus? Isso é loucura uma pessoa pensar assim. E agora, a Maria ela já morreu faz muitos anos. Nenhum defunto, por mais santo que ele tenha sido no passado, ele não pode ouvir a oração de quem quer que seja. Então, todo esse negócio de que vai orar para Maria, ela vai interceder por você, é papo furado. É conversa de religioso. A única oração que Deus ouve é aquela que nós fazemos diretamente a Ele, ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu não tenho que orar para ninguém, eu tenho acesso direto a Deus. Você também tem. Você pode se dirigir ao Pai, ao Criador de tudo, em nome de Jesus. Não tem que pedir para nenhum santo, porque não existe esse negócio de santo. Santo é a pessoa que vive separada para fazer a vontade de Deus. Se você deixar de viver de maneira errada e procurar viver da maneira que a Bíblia ensina, você é uma pessoa santa. Você vai ser santo, santificado pela palavra. Agora, depois que você morrer, não adianta ninguém rezar e pedir as coisas para você. Se nem vivo você pode ajudar os outros, que dirá depois de morto. Então, nós não podemos orar para mais ninguém, a não ser ao Pai que está no céu. E essa oração ela tem que ser feita em nome de Jesus, ou seja, em nome daquilo que Jesus fez por nós. E nós podemos pedir qualquer coisa, o quanto a palavra de Deus afirma ser nosso direito em Cristo. Isso nos será concedido. As pessoas se deixam enganar pela religião de tal forma que hoje elas não aceitam mais ouvir a verdade. É como o apóstolo Paulo disse, parece que tem comichões nos ouvidos. Paulo falou isso na sua segunda carta a Timóteo. No capítulo 4, versículo 3, ele escreveu: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. É isso que a religião fez. Ela usa pessoas para falar coisas agradáveis para você. Os sacerdotes
religiosos, eles não querem pregar a palavra de Deus, eles querem falar para você aquilo que te agrada, para ver se você frequenta a religião e não deixa a religião. Só que não resolve o seu problema. Em 2 de Timóteo capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo continuou falando: não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Muita gente não suporta ouvir a palavra de Deus, ela prefere a religião, porque a religião permite tudo. Mas também não dá nada em troca. Então ela entra lá doente e sai doente. Entra miserável, continua miserável. Entra na pobreza, entra cheia de pecado, sai mais carregada de pecado. Porque tudo que se faz lá dentro é uma ofensa a Deus, ao Deus verdadeiro. O religioso, ele perde tempo dele acreditando numa imagem esculpida que só tem poder para levar ele para o inferno. Só tem o poder de afastar ele de Deus. Então, certa vez o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho em uma região chamada Éfeso. Houve ali uma confusão a respeito da fé e o povo tinha muitas dúvidas em quem acreditar. Isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 23, diz assim: naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Quer dizer, está falando aqui a respeito de qual religião a seguir. Essa dúvida na cabeça das pessoas ainda permanece até hoje. E veja por quê, diz no versículo 24, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata estatuetas de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, os quais, havendo-se ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Preste atenção, porque a religião vive dessa maneira. A prosperidade deles é enganando o povo com essas estatuetas. E disse ainda: bem vedes e ouvis, não só em Éfeso, mas também em quase toda a Ásia, esse Paulo, falando do apóstolo Paulo, ele tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que as estatuetas que fazemos com as nossas mãos não são deuses. Olha que idiotice, claro que não era Deus. Se era o homem que fabricava, como é que aquilo era um Deus? E diz mais: não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito. Quer dizer, eles não queriam deixar o povo desacreditar da religião deles, né? Desacreditar daquela estátua que eles faziam. Mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. E assim será destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Então olha a preocupação deles. É a mesma dos religiosos dos nossos dias. Os líderes religiosos, eles não estão preocupados se está levando você para o inferno. Eles só não querem perder o domínio sobre você. Não querem cair no descrédito e não perder o lucro, que não é pequeno. Então eles se reuniram lá e decidiram calar o apóstolo Paulo. No versículo 28 está escrito: e ouvindo, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Eu pergunto: grande em quê? Qual é o milagre que uma estatueta pode fazer? Se até para sair do lugar ela precisa ser carregada. Ela não fala, não vê nada, não sabe de nada, não pode fazer nada. É apenas um objeto. O único poder que uma estátua tem é de te levar para o inferno. Porque quando você se inclina diante de uma imagem de escultura, seja ela qual for, você se torna um adúltero, uma adúltera espiritual. Você ofende a Deus. Trai o mandamento. O primeiro mandamento que Deus deu foi que não fizéssemos tal coisa. Então abre o teu olho, porque às vezes você pensa que você não está em pecado, mas você se inclina diante de uma imagem. Você venera a Virgem Maria, a Santa Aparecida ou qualquer outro santo. Você está em pecado, e pecado grave diante de Deus. Está escrito no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Os religiosos não ensinam esse mandamento dessa forma.
Eles ensinam que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é isso. Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, se você já fez isso na vida e ainda não pediu perdão a Deus, peça perdão agora. Ainda tem gente que acha que pode brincar com Deus. No passado, Deus permitiu que o povo escolhido para herdar todas essas bênçãos fosse levado para o cativeiro, porque eles não quiseram atender à voz de Deus. Eles foram rebeldes, deram as costas, ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Deus diz em Zacarias capítulo 7, versículo 13, visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido, minha querida, ouça o que Deus está dizendo para você e não se comporte como aquele povo que foi levado cativo por não dar ouvido à voz de Deus. O recado é este: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Como é que eu volto? Deixando tudo que a religião ensina e começando a praticar o que a Bíblia ensina. Sai desse negócio de religião. Na hora de orar, não fica repetindo essas rezas que você aprendeu na religião. Orar é você conversar com Deus, é você falar sobre o que tem acontecido com você, fale dos seus problemas, dos seus sonhos, da sua tristeza, das suas fraquezas, peça perdão pelos seus erros e busque ao Senhor. Busque dele a bênção que você necessita, peça o que você quiser, porque Jesus disse que se as palavras dele estiverem em ti e tu estiver nele, tudo quanto você pedir lhe será concedido. Leia a Bíblia. Ouça a pregação, volte-se para Deus e a sua vida vai ser outra. Você vai dar a volta por cima. Então Deus está dizendo: pela tua iniquidade tu tens caído. Deixe de lado a iniquidade. Veja direitinho o que é que você tem feito que Deus não aprova. Volte atrás. Confesse a Ele, peça perdão. Tome essa decisão agora. Enquanto eu oro por você, converse com Deus. Ele quer te ouvir. Feche os teus olhos, vamos orar então. Pai, bendito seja o Senhor que nos ama com tão grande amor, que enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Oh meu Deus, olha para essa pessoa que está orando agora, com o coração sincero e está dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu não quero mais viver do modo que eu tenho vivido. Eu quero a partir de hoje ser uma nova criatura. Pai, perdoa esse meu irmão, essa minha irmã, que está te buscando neste momento. E eu oro te pedindo uma bênção especial para o senhor Eliton Lima de Oliveira, lá de Manaus. Também Diogo da Silva Lima, Francisca Magalhães, da cidade de Madeiro, no Piauí. Daniel Lopes, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Oh Pai, eu não sei o que essas pessoas necessitam, mas o Senhor sabe. O Senhor Jesus disse que todo aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. E essas pessoas vieram a Ti, Senhor. E eu também vou a Ti em favor delas. E eu repreendo o mal e proíbo que toque nessas pessoas. E eu te peço, Senhor, estenda as Tuas mãos poderosas, toca nestas vidas, curando, libertando, abençoando, em nome de Jesus. E Pai, visita com o Teu poder a Dona Iracema Santos Vieira, lá de Porto Alegre. E Senhor, faça voltar ao normal essa bexiga que está caída. Eu sei que não há impossíveis para Ti, e fazendo uso da autoridade que me foi dada pelo Senhor Jesus, eu amarro o espírito que causou esse mal. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu mando que saia, eu ordeno em nome de Jesus, que essa bexiga volte ao seu lugar, ao seu estado natural, e determino a cura para a glória do Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Assim seja. Dona Iracema, fique firme na fé. Continue assistindo os vídeos, ouvindo a palavra, participando das orações, porque a palavra de Deus ela não falha.
havendo melhoras, não deixa de nos contar para a glória de Deus. Eu tenho certeza que, no mínimo, Deus já começou a sua vitória. Então, fique na paz. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva, ative as notificações para você ser avisado quando eu postar novos vídeos. Se você quiser a minha oração, você que está me ouvindo, me assistindo pelo YouTube, Facebook, escreva aí nos comentários o seu nome, o nome da sua cidade, diga o motivo pelo qual você quer que eu ore. Creia que Deus tem prazer em nos abençoar. Fique na paz. Deus te abençoe.